Oi, meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos no nosso Entre Belas. O Entre Belas é todas as sextas-feiras às 18 horas. Então nós temos um encontro marcado aqui todas as sextas às 18 horas para a gente aprender um pouquinho da palavra de Deus sobre as minhas experiências, sobre as experiências de outras pessoas, para que nós possamos trazer beleza a este mundo. Não beleza externa, mas a beleza interna de uma mulher sábia. Como é que ela deve agir, buscando a excelência, ser sempre melhor do que ela é hoje. E vamos lá? Quais têm sido as suas escolhas? Um dia desses eu estava indo para o trabalho e a hora que eu cheguei lá, eu gosto muito de árvore, gente. Eu sou uma mulher assim que, eu não sei, eu fico reparando, paro um pouco para contemplar e geralmente eu escolho uma árvore para ficar olhando ela ali, pensando na grandeza de Deus. O interessante é que a Bíblia, em algumas partes, ela nos compara com a árvore, né? Então eu acho interessante a gente estudar sobre isso para nós entendermos, né, sobre essas questões de criar raízes, a sombra, dar frutos, como que é isso, né? Mas enfim, aí eu cheguei cedo e fui dar uma volta e me deparei com uma árvore lá e alguns periquitos. Eles estavam cantando alegremente logo cedo. E o interessante é que eu comecei a filmar porque eu queria registrar aquele momento, aquele som dos pássaros ali no meio de uma metrópole tão grande. Tinha uma construção ali do lado, então a gente ouvia muito bem as marteladas, os caminhões, tinha trânsito, então a gente via os carros ali, algumas pessoas falando. Mas eu escolhi ouvir os pássaros. E eu fiquei filmando aquilo por um tempinho, mas eu quis registrar aquele momento. E depois eu fiquei pensando, eu até coloquei nos meus stories lá no Insta sobre o que nós escolhemos ouvir em meio a tantos barulhos à nossa volta. A gente tá escolhendo. Às vezes a gente não escolhe nada, é uma escolha. Só que aí trazem para nós aquilo que muitas vezes nós não queremos, mas como escolhemos nada, vem algumas porcarias, né? Mas olha só que interessante, lá em João 10, no versículo 27, tá escrito assim, João 10, versículo 27. Vamos lá. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas tem um vídeo no YouTube, se você pesquisar lá sobre ovelhas e pastor, você vai ver que interessante essa cena. Um bando de ovelhinhas num lugar lá e várias pessoas ali olhando e chamando, fazendo um barulho lá. E elas nem aí. Aí outra pessoa chegava, fazia barulho, chamava elas e elas nada. Mas nada mesmo, gente, elas nem se mexem. Aí outro vinha, fazia barulho, nada. Outro vinha, fazia barulho e nada. De repente chegou uma pessoa lá, um senhor. Ele fez um barulho. Elas começaram a se mexer, a se juntar. De repente elas estavam lá de frente para ele. Elas reconhecem a voz do pastor e vão até ele.
Quais as vozes que nós temos escolhido? Qual é a voz que você tem escolhido para seguir na direção da sua vida? Certo, errado ou duvidoso? Qual é o caminho que você tem escolhido? É a voz da indecisão? É a voz do vizinho? É algum palpiteiro que você encontrou dentro do ônibus, abriu seu coração e ele falou, não faça isso, faça aquilo? Que voz você tem escolhido ouvir e tem seguido? Olha só o que fala aqui, que interessante. Minhas ovelhas. Não é qualquer ovelha. É as ovelhas dele. Ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que ter intimidade com Ele. Eu já falei isso. Se eu chegar no meio de uma multidão, meu filho tá ali, e eu disser, filho, sem ele me ver, ele vai saber que sou eu. E ele vai me procurar. A minha mãe tá aqui. Por quê? Ele conhece a minha voz. Como? Através da nossa relação. Nós temos um relacionamento de mãe e filho. Ele sabe quando eu tô invocada, quando eu tô brava, quando eu tô mansa, quando tá tudo certinho. Ele conhece o tom da minha voz. Mas e você? Nós sabemos a voz do nosso pastor? Nós reconhecemos a voz dele? Nós temos essa intimidade com ele, esse relacionamento com ele ao ponto de, se ele nos chamar, nós sabemos que é ele e vamos segui-lo? Ele conhece as ovelhas. Mas e nós? Nós conhecemos o nosso pastor? E como que a gente conhece? Buscando a palavra dele. Orando, falando com ele. Criando essa relação, essa intimidade com ele. A semana passada eu comentei com vocês sobre um calendário de silêncio. Logo nos primeiros 5 minutos do dia, você lê um versículo e colocar ali naquele calendário, hoje, dia tal, pinta ali. Eu li o versículo e fiz a minha oração com Deus. Vamos criar o hábito, vamos criar essa intimidade com Ele. Ele está pronto a nos ouvir, queridas. Ele está de ouvidos abertos. A palavra de Deus diz que Ele se inclina para nos ouvir. Que Deus é esse? Que Deus é esse que tem sede de ter um relacionamento conosco? E nós resistimos tanto por questões políticas, questões alheias, porque alguém falou, porque alguém disse. Ouça a voz daquele que te ama. Preste atenção naquilo que você tem escolhido para ouvir. Entre obra, automóveis e pássaros, escolha. Qual desses sons você quer ouvir? Se você está trabalhando na obra, é óbvio, você vai preferir ouvir esse som. Todos estão trabalhando, nós estamos aqui progredindo. Isso é bom, isso é muito bom. Você está dirigindo ou está no meio do trânsito, é bom ouvir os sons dos carros. É sinal que o trânsito está fluindo, tem vida ali, as coisas estão acontecendo. Você quer um momento de quietude, ouvir o som dos pássaros, é maravilhoso.
Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Preste atenção no que você está ouvindo, a quem você está dando atenção para ouvir. Valorize o seu tempo, não perca tempo ouvindo asneiras. Faça escolhas inteligentes, seja sábia, bela aos olhos de Deus. Já sabe, né? Escreve o versículo, põe nos cantinhos, medita nessa palavra durante essa semana que vai iniciar a partir de domingo. E ora, conversa com seu Deus, conversa com o nosso Deus, o nosso Pai de amor. Vai lá, o calendário lá na geladeira. Fez o seu devocional, lê um versículo, orou, pinta lá. Vai vendo como é que está a sua constância diante dessa meta. Priorize a sua vida com Deus. Deus abençoe você. Fique na paz.